God of War é uma das melhores séries de videogame que existem. E claro, com um nome desses, você sabe que tem que ter um monte de deuses para lutar contra. Agora, alguns são mais fracos, outros são mais poderosos. Mas uma coisa é certa, nenhum deles quer enfrentar Kratos. Isso é morte na certa. Mas alguns realmente deram boa luta para Kratos. Hoje, bem, nós vamos passar por cada deus em God of War. Lista de todos os deuses gregos e nórdicos que Kratos enfrentou, classificados do mais fraco ao mais forte. Vamos começar, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever. Apenas 20% de vocês estão inscritos, então certifiquem-se de mudar isso. Apertem o botão de inscrever-se e ativem as notificações. Isso nos ajuda muito, e você verá vídeos incríveis diariamente. E se você já é inscrito, bom, você é simplesmente o melhor, você é incrível. Agora vamos nessa. Atreus é o filho de Kratos. Bem, está destinado que ele será o responsável por destruir todo Asgard um dia? Por enquanto, ele é só uma criança. Ele tem boas habilidades, é ótimo com arco e flecha, mas não se compara aos outros deuses que vimos. Deus do conhecimento e sabedoria. Momir costumava ser um servo de Odin, mas depois que Odin acreditou ter sido traído... Bem, ele trancou Momir em uma árvore para sempre. Até que Kratos apareceu e cortou a cabeça dele, basicamente usando Momir como uma Alexa para responder todas as suas perguntas. Prometeu também foi aprisionado pelos deuses. Só que dessa vez, Zeus acorrentou ele e fez uma águia comer o fígado dele todo dia, com o fígado se regenerando diariamente. Até Kratos libertar ele e prometeu tirar a própria vida. Perseu talvez nem seja tecnicamente um deus, mas com certeza tem algumas armas divinas. Luz ofuscante pode ficar invisível e até desacelerar o tempo. Mas no fim das contas, ele é um grande guerreiro com um monte de brinquedos que estão muito acima do seu nível. E isso mostra que Afrodite é a deusa do amor. A única coisa que realmente vimos ela fazer foi tentar seduzir Kratos e salvar a própria pele. Eos, irmã de Hélio, provavelmente compartilha parte de seu poder, controlando o Sol. Mas depois que Kratos matou Hélio, bem, podemos supor que ela também foi desaparecendo aos poucos. Na mitologia grega, Hera é a esposa de Zeus, a rainha do Olimpo, e deveria estar no mesmo nível de Zeus. Mas nos jogos, bem, ela nunca realmente alcançou esse nível de poder, e foi eliminada com um simples estalo no pescoço. Éfesto é o grande artesão dos deuses, a ponto de conseguir criar armas incríveis e basicamente qualquer coisa do nada. Apesar de ser um deus poderoso, ele nunca luta, por isso está tão baixo no ranking. Este é outro herói grego lendário, e se ele ainda estivesse em seu auge, talvez estivesse um pouco mais alto na lista. Ele ainda conseguiu dar uma ótima luta para Kratos, ele até ganhou o poder de invocar Minotauros para ajudá-lo na luta. Mod é o filho de Thor, originalmente deveria ser um dos poucos que sobreviveriam ao Ragnarok. Kratos e Atreus meio que mudaram isso, porém... Mod foi morto por Atreus, sendo derrotado por uma criança. Magni é outro filho de Thor, meio irmão de Mod, e novamente era para sobreviver ao Ragnarok. Ele até deveria herdar o Mjolnir. Claro, Kratos meio que acabou com isso quando enterrou seu machado na cabeça de Magni. As três fúrias, Megera, Tisífone e Eleto, são as deusas do ciúme, assassinato e raiva, e elas realmente são poderosas. Megera tem membros de aranha saindo de suas costas e pode invocar parasitas devoradores de carne. Tisífone é a ilusionista do grupo, e Eleto pode se transformar em um kraken gigante do mar por algum motivo. A esposa de Hades, Perséfone, é tecnicamente a rainha do submundo, mas ela não tinha nem de longe tanto poder quanto seu marido. E a luta de Kratos contra ela realmente parece meio fraca comparada às outras. Deus contra Deus, então nós podemos ver. De todos os filhos de Zeus, Hércules é definitivamente o mais poderoso. Ele já passou pelos seus 12 trabalhos e o cara é tipo o Hulk por aí, simplesmente gigantesco. Embora ele tenha conseguido enfrentar Kratos por um tempo, no final das contas não acabou muito bem para ele. As Valquírias têm a missão de guiar guerreiros caídos para Valhalla, e Kratos teve que lutar contra cada uma delas para libertá-las de suas formas físicas. Odin as amaldiçoou a permanecer nessas formas? E vou te dizer, cada luta é ridiculamente difícil.
Hélios é o Titã, deus do Sol, e é um dos deuses mais poderosos que existem, sendo literalmente o Sol. Mesmo em seu estado enfraquecido, ele ainda estava dando ao Kratos uma luta e tanto. Perseu foi capaz de lutar contra Hélios, o que na verdade é um dos principais motivos pelos quais Kratos conseguiu derrotá-lo tão rapidamente. Logo depois disso, Kratos atacou, Perseu lançou montanha abaixo. Hermes é incrivelmente rápido a ponto de Kratos não conseguir acertar um único golpe nele. Mas Hermes ficou um pouco arrogante. Ele ficou arrogante, baixou a guarda e passou todo o tempo brincando. Foi assim que Kratos conseguiu pegá-lo. Freya é a rainha das Valquírias, esposa de Odin, e ela é incrivelmente poderosa. Ela conseguiu encantar Baldur para que ele não sentisse dor por um século inteiro e não tinha nenhum medo de Kratos, prometendo trazer todo tipo de dor imaginável para ele. Atlas é o titã mais forte de todos, forçado a carregar todo o cosmos em suas costas, sendo o pilar do mundo. Mesmo assim, Kratos ainda conseguiu segurá-lo. Isso mostra o quão impressionante Kratos é. Gaia é a Mãe Terra, a deusa da vida, uma das primordiais mais poderosas que existem. Mas no fim das contas, Gaia acaba sendo apenas uma grande massa de pedras se debatendo em uma luta. De muitas maneiras, Atena é uma das únicas deusas que realmente pode rivalizar com Zeus, tanto em sabedoria quanto em poder. Ela também é a única que de alguma forma sobreviveu à fúria de Kratos, voltando em forma de espírito após a morte, até mesmo o seguindo para o reino nórdico. Cronos é o rei dos titãs, pai de Zeus, Poseidon e Hades. Mas depois de perder para os deuses, ele foi forçado a vagar pela eternidade através do deserto das almas perdidas, carregando o templo de Pandora em suas costas. Claro, isso foi até ele encontrar Kratos, e Kratos o matou. Mesmo que Baldur pareça meio frágil e fraco, meio como um drogado estranho. Na verdade, ele é um dos deuses mais fortes que Kratos já enfrentou. Ele é incapaz de sentir qualquer coisa, dor, exaustão, até mesmo emoções. E ele realmente poderia ter vencido Kratos e Atreus se tivesse lutado de forma estratégica e inteligente, e não apenas como uma fúria desenfreada de ódio e raiva. O deus dos mares deu a Kratos a luta da sua vida, transformando-se em um monstro marinho gigante e usando todos os seus poderes subaquáticos ao máximo. O que quero dizer? Faz sentido, ele é o deus dos mares. Hades é um deus distorcido e masoquista. Ele é responsável pelo submundo, um reino destinado a torturar almas. Ele é completamente ignorado e odiado pelos outros. Sua esposa nem sequer o ama. E tudo isso pode ser o motivo pelo qual ele consegue dar tanto trabalho para Kratos. Quero dizer, o cara é praticamente impossível de matar. Você talvez não esperasse que Ares estivesse tão alto na lista, mas ele foi o único deus, além de Zeus, que deu uma luta prolongada para Kratos e até conseguiu vencê-lo em certo momento. É verdade que era uma versão mais fraca do Kratos, mas a luta foi uma das mais difíceis que ele já enfrentou. Eles destruíram toda Atenas durante a luta também. Thor é tão poderoso que as pessoas têm medo até de mencionar o nome dele. O trovão dele pode ser tão forte quanto o de Zeus. Ainda não vimos ele lutar de verdade, mas pode ter certeza que ele é um monstro e um guerreiro. Exatamente o tipo de desafio que Kratos adora. Thanatos é o deus primordial da morte, anterior até mesmo a Zeus. Ele é uma versão melhor e mais poderosa de Hades, capaz de prender qualquer um por toda uma eternidade. Ele pode se transformar em um monstro gigante e até controlar completamente os corpos ao seu redor. O rei do Olimpo, Zeus, foi o deus que mais deu trabalho para Kratos. Quero dizer, foram necessários 3 jogos com Kratos matando todos os deuses e semideuses em seu caminho até finalmente derrotar Zeus. Ele é realmente incomparável, o melhor dos melhores entre todos os deuses que existem. Mas você já sabia quem seria o número 1. Tinha que ser Kratos, não importa quem estivesse em seu caminho. Não importava se eram os mais poderosos ou deuses mais fortes, Kratos derrotou todos. Kratos está invicto e vai continuar invicto. Ele sozinho derrotou o templo de Pandora, as Irmãs do Destino, as Valquírias, todo o Monte Olimpo e agora está de olho em Asgard. Kratos é simplesmente imparável, né? Por isso que a gente ama ele.